pelo Senhor ter nos trazido até aqui nesta manhã para ouvir os santos conselhos do Senhor. São eles que nos edificam, que nos constroem, que nos ajudam. São teus conselhos vindo através de tua palavra. Obrigado pelo Senhor ter nos acordado cedo para vir a este lugar, para ouvir teus santos conselhos. Agora eu peço, quem chegou aqui doente, Senhor cura, Pai. O corpo sadio fica mais próprio para ouvir tua palavra. Tira essa dor, essa infecção, essa coisa que está impedindo minha irmã da saúde dela. Seja curada, seja curado em nome de Jesus. E vem agora com a tua palavra, Pai. Venha falar, Pai. Coisa mais necessária para esta hora qual estamos vivendo é o ensinamento da sua palavra. O santo ensinamento é que nos livra de tantas catástrofes, tantos males, tantos desastres. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados. Perdoa-nos, 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 Jesus. Lava-nos com teu sangue, sangue precioso de Jesus. Perdoa-nos, perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. É bom estar aqui. Melhor lugar do mundo é estar na casa de Deus para aprender de Deus. Você é um privilegiado de vir à casa de Deus. Quantas pessoas aí fora estão se matando, se arrebentando por falta do ensinamento que produz na casa de Deus. Você é uma privilegiada, minha irmã, estar aqui. Deus te abençoe. Diga parabéns por você ter vindo, parabéns por você ter vindo na casa de Deus. Parabéns por te ver aqui, aí na galeria, Deus abençoe vocês. Parabéns, parabéns por vocês ter vindo à casa de Deus. Eu estava vendo a escolinha das crianças e antes, quando estava entrando a escolinha das crianças, foi lançado um versículo da Bíblia. Pode lançar ele de novo aí? Provérbios 22, 6. Está lá. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa. Quando eu vi isso, bati os olhos nisso, isso me estremeceu muito. Me estremeceu muito. Porque fomos criados, eu falo os mais velhos, fomos criados aprendendo que educar é bater. E isso não é verdade. Não é verdade. Educar é ensinar. É ensinar. E aí vem um peso muito grande em nós, os pais, pastor, líderes, o peso da responsabilidade de ensinar. Eu me lembrei daquele presidente do México, quando aquele autoridade militar fez um abaixo-assinado, convocou o irmão Brana para ir ao México. O México é um país católico. Eles não, até então eles não aceitavam evangélicos.
Porém, aquele, não sei, coronel, não sei, vocês lembram? Mombrana conta. Convocou o irmão Brana porque ele havia assistido uma reunião muito tremenda do profeta desta era, lá nos Estados Unidos, onde houve cura, milagres, prodígios. E ele pediu, não, foi o presidente, aquele autoridade militar, assistiu à reunião do irmão Brana, ele era amigo do presidente do México, e ele trouxe esse testemunho, e aquilo fez com que o presidente do México sentisse dirigido a chamar o irmão Brana para pregar ali, em uma série de reuniões especiais no México. O arcebispo ali do México, de Roma, não é? Que trabalhava ali no México, disse: não, ele não vai vir. Porque, senhor presidente, se ele vier, você vai ver que é só essa gentinha ignorante é que vai lá para ouvi-lo, assisti-lo. O presidente, muito diligente, virou para o arcebispo de Roma, que trabalhava ali no México, disse: senhor arcebispo, me diga há quantos anos vocês, romanos, catequizam o nosso povo aqui do México? O arcebispo disse: há uns 200 anos. O senhor presidente disse: escuta, faz 200 anos que vocês trabalham catequizando, ensinando o povo do México, e ainda há gente ignorante? A responsabilidade é de vocês. Faz 200 anos que vocês trabalham aqui, catequizando-os, e ainda há tanta gente ignorante? Não, o senhor William Brana vai estar aqui. Então, quando eu vi aquele versículo lá, ali na tela, no meu escritório, isso me responsabilizou muito. Provérbios 22, verso 6. Educa ou instrui. Educar não é bater, é instruir, é ensinar. Educa o menino no caminho em que deve andar, no caminho em que deve andar. Qual é o caminho que você gostaria que seu filho andasse? É o caminho melhor que possa existir. Todo pai, toda mãe deseja o melhor para os filhos. E o melhor caminho é Cristo, é a palavra. Então, essa responsabilidade, se você for ler isso com a alma, a Bíblia não é para ser lida mental, é para ser lida com a alma. Quando eu li com a alma esse versículo ali no vídeo, isso estremeceu. Educa o teu filho. Educar tem um significado longo. Educar é sentar com ele, com ela, amigavelmente, e ensiná-lo. Porque eles nascem sem saber a vida. Eles nascem leigos, inocentes. Eles precisam de alguém que já conhece da vida, para ensiná-los a viver a vida. Eles vêm ao mundo de uma forma inocente, puros, inexperiente. Aí qualquer coisa de errado que ele faz, o pai bate, a mãe bate. Ele nunca vai aprender a vida assim. Nunca. Nunca vai aprender o segredo de viver, o segredo da vida. Ele precisa de alguém que sente com ele, com ela, e o instrua, e o ensine. Eu me lembrei do eunuco que estava vindo na carruagem. Eunuco cuidava da rainha. E ele estava vindo, lendo a Bíblia. De repente encontra com Filipe, o evangelista. Filipe, vendo ele ler a Bíblia, disse: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco diz: como eu posso entender se não há quem me ensine?
Então não é porque eles têm a Bíblia que eles entendem a Bíblia. Não é porque você dá, os pais dizem, não, eu dei a Bíblia para ele e para ela, missão cumprida. Não é assim. Não é só isso. Eu dei a mensagem para ela, para ele, está a missão cumprida. Ó, lavei minhas mãos. Não é assim. Lembra do eunuco? Como eu posso entender se não há quem me ensine? Ou seja, quem se assente comigo para me esclarecer o que isso quer dizer, o que aquilo quer dizer, para que eu possa ser um homem lúcido. Ensine, educa, instrui o menino no caminho em que deve andar. Gente, se nós formos ler isso no Espírito, nenhuma mãe terá tempo para celular, nenhum pai, quando chega do trabalho, vai ter tempo para televisão, celular. Você vai ver a tremenda missão que você tem: educar, ensinar. Só que nós, os pais, fomos criados assim e queremos continuar ignorantes assim. Que a cultura de ensinar é bater. Qualquer coisa está errado, bata. Isso é uma ignorância que nós herdamos de nossos pais. Educar é instruir. E não se instrui com vara. Ah, pastor, mas Salomão fala aqui em Provérbios 23, verso 13: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tudo bem, cada coisa tem seus lugares. Fustigar com a vara, isso é depois que você ensinou 1.000.000 de vezes, instruiu 1.000.000 de vezes, e ela, aquela criança, menino ou menina, aleivosamente não quer tomar tua palavra. Aí, enquanto até os 7 anos, vale. Mas antes de você bater nele, nela, veja se você já ensinou ele 1.000.000 de vezes sobre aquilo que ela não está praticando. Toma por você, tomemos por nós. Quantas vezes viemos ao culto e aprendemos, e no dia seguinte estamos fazendo ao contrário? Não é só ouvir, é descer no coração equivale. Eduque seu filho, instrua. E aí, como pastor, vem essa responsabilidade para com a igreja. Instruir a igreja. E aí então vem as perguntinhas. Eu gosto porque isso também é instruir, é educar, é ensinar como devemos nos comportar. Eu vou ler rapidamente aqui. Hoje veio 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. A primeira é: bom dia com Jesus, pastor. Pastor, o que é oferta alçada? Deus os abençoe. Você tem que ir no sentido etimológico das palavras. Alçar, a palavra alçada vem de alçar. Alçar é levantar. Ao diácono passar com a salva, você alça a mão com o dinheiro na mão e coloca na salva. Oferta alçada é aquilo que você faz na hora do culto. Oferta voluntária é aquilo que você faz para um trabalho especial da igreja. Como tivemos aqui quarta-feira, aquele trabalho tão lindo, tão maravilhoso do retiro, e tivemos vários irmãos e irmãs que colocaram ofertas voluntárias. O caso do irmão Du, Deus te abençoe. Ele ofertou 2 vacas. Deus abençoe, irmão Du. Oferta voluntária. Alçada é aquela que você levanta, ora e põe na oferta. É o que você sentir. Quantidade, oferta não tem quantidade. É aquilo que você sentir. Isso é retribuído em bênção. Malaquias 3 diz que Deus lhe retribuirá muito mais vezes. Dízimo é um compromisso cristão. Todo cristão é dizimista. Dízimo é para bênção material. Você vê aquele irmão todo enrolado na vida material, porque ele não é dizimista de coração.
quando ele propõe com Deus em ser um dizimista fiel, a 10ª parte do que ele ganha, Deus não mente. Malaquias 3 diz que Deus abre as janelas do céu. Eu falo isso com experiência própria. Então, alçada é levantar, alçar é levantar, você põe. Agora veio essa pela internet, aqui de Brasília. Pergunta: bom dia, pastor, eu gostaria de saber se quando a pessoa perde o gozo pela vida, se é considerado suicídio na presença de Deus. Tipo, a pessoa tem uma doença e tem recursos para fazer o tratamento, mas porém se deixar agravar pode levar à morte. Seria suicídio a pessoa deixar agravar intencionalmente para que a mesma morra? Essa pessoa é condenada ao inferno igual quem atira em si próprio ou coloca uma corda no pescoço? Pessoa que tem condição de fazer o tratamento e não faz o tratamento porque quer morrer. Eu quero morrer. Olha, isso não é um bom espírito. Se a vida fosse tão ruim assim, Deus não teria prometido para nós vida eterna. A vida é o maior presente que Deus nos deu. E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 3, ai de quem destruir o templo de Deus, que sois vós, que é o nosso corpo. Eu fico com a Bíblia. Não é boa coisa você destruir esse templo, você deixar ele ser destruído. A luta pela sobrevivência é uma índole que Deus nos deu desde que nascemos. Lutar para sobreviver. E ai de quem denigrir esse instinto que foi Deus que nos deu, lutar para sobreviver. Este é um instinto cristão, luta pela sobrevivência. Você está lá, você está comendo piqui, um espinhozinho do piqui fere a sua língua, todo o seu corpo junta ali para tirar aquele corpo estranho fora. Fique inquieto, aquilo fica doloroso e todo o seu corpo junta as forças, os meios, enquanto não tira aquele corpo estranho que está lhe causando aquela dor, todos os membros não se aquietam. Isso é instinto da sobrevivência que Deus deu ao nosso corpo. Pode enfiar um espinho no dedinho do pé, todo o corpo reage. Isto é o instinto da sobrevivência. Ignorar isto é pecado. Não, eu vou deixar destruir. Esse mundo está ruim demais, eu vou deixar morrer. Olha, eu concordo com a irmã que escreveu. Você pode ser condenado por suicídio. Por suicídio. Eu não vou entrar profundo nisso, mas isso não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Outra pergunta: pastor, o profeta disse que a era de Laodiceia era a menor de todas as eras e só falta 4 anos para ser do tamanho da era de Éfeso, que foi de 117 anos. Então a era de Laodiceia já tem 113 anos. Só falta 4 anos para equiparar a era de Éfeso. Jesus vem antes de completar 4 anos? Olha, irmão e irmã, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que a gente ouve. Nem tudo que se ouve é verdade. Eu já procurei, essa pergunta já me veio algum tempo atrás, eu tive o critério, eu já procurei em todas as mensagens do irmão Brana que eu conheço, eu nunca vi ele dizer que a era de Laodiceia é a menor de todas, nunca. Se você encontrou, por favor, me mostre. Eu já pesquisei em várias, nunca encontrei ele dizendo nesse termo, a era de Laodiceia é a menor. Ele só disse em várias mensagens que a era de Laodiceia é curta, é pequena, é curta. Mas ele não diz que é a menor, cronologicamente. Não, até porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Se o irmão Brana falasse, eu respeitaria porque ele é um profeta. Só que é uma coisa que você tem que ler e passar por cima, não fazer doutrina em cima disso.
Porque se você fazer doutrina e a longanimidade de Deus esperar mais 20 anos depois da era de Éfeso, a era de Laodiceia passar 20 anos além da era de Éfeso, você vai ficar com a cara grande. Ah, cadê Jesus? Não veio? Tinha que vir antes de 117 anos da era de Laodiceia. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente ouve. Nem tudo que se ouve, às vezes é força de expressão. Às vezes um pregador prega coisas, dizendo datas, coisas assim, às vezes é força de expressão. Você tem que ver se aquilo é uma força de expressão ou ele está dizendo aquilo está escrito. Para não criarmos doutrina. E mesmo se estiver escrito, tem termos proféticos, tem termos que o irmão Branham usou, como por exemplo, 77 terminará o sistema desse mundo, a era de Laodiceia. Ele não disse que vai terminar, ele disse eu predigo, ele disse eu não profetizo, eu predigo, que por volta, ele não disse 77, disse por volta, o sistema terminará. Eu lhe pergunto, não terminou o sistema natural do mundo, não acabou? Acabou, gente, acabou, o mundo hoje virou lixo, o mundo hoje virou lixo. É porque nós olhamos isso e dizemos, tem que acabar tudo. Não, não é assim. Acabou o sistema normal, natural. E acabou. Família hoje não tem respeito mais por nada, a sociedade... Acabou aquelas tradições boas que tinham, antigas. A única coisa que presta nessa terra é só a mensagem do profeta. É só o Espírito Santo. O resto virou lixo. Catástrofe, o mundo cheio, catástrofe moral, espiritual, tudo. Acabou. Você tem que dar glória a Deus por você ainda conservar intacto. Não acabou. A minha fé não acabou. A outra pergunta, pastor, me ajude a entender. O profeta diz que quando Jesus vier para os judeus, a noiva estará na glória, e ele diz que Jesus vem 3 vezes à terra. A primeira vez veio para redimir a noiva, a segunda vez vem buscar a noiva, a terceira vez vem com a noiva. E a vinda para os judeus sem a noiva? Então é 4 vezes? Você tem que entender, juntar, você tem que, sempre quando você lê a mensagem ou a Bíblia, você tem que buscar uma junção, uma coerência, a palavra é essa, coerência das coisas, da expressão que está sendo dada, coerência com a Bíblia e com a mensagem. Quando ele disse que Jesus vem 3 vezes, ele estava referindo aos gentios, a noiva, até porque o irmão Branham não é profeta para os judeus, ele é profeta para os gentios, preparar a noiva para o arrebatamento. Mateus 17:11, restaurará a noiva gentílica. Para os judeus já é uma vinda lá para eles. Ele está dizendo 3 vindas para a noiva. Veio para redimir, vem para buscar e virá para julgar o mundo com a noiva. Os judeus não é noiva, os judeus são servos que vai servir a noiva na grande tribulação. É a vinda para os judeus, Apocalipse 11, Moisés e Elias. Amém, amém, amém. Porque nós temos que ter cuidado. As pessoas, eu tenho pensado muito nisto ultimamente, pregadores pregando, fazendo teses, elaborando teses, discutindo teses. Eu fico assim, porque já faz um tempinho que eu estou nisto. A gente tem passado por muito sofrimento em seguir doutrinas. Em 1972 eu aceitei essa mensagem, já veio a primeira doutrina errada, que nós sofremos. Veio o missionário dizendo que nós tínhamos que ser batizados tudo de novo. Só num dia, 1.800 pessoas foi rebatizada lá no rio João Leite, em Goiânia. Humilde, simples. O que ensinava, porque o missionário vem dos Estados Unidos, a gente cria. Eu não creio que isso foi pecado. Nós fizemos da maior forma, mais simples e humilde. Em 1973 veio a doutrina que Jesus vinha em 77. O Branham disse que vai terminar o mundo, então Jesus vem e aí criou a doutrina que 3 anos e meio antes é a grande tribulação, então não é 77 o arrebatamento, é 73 e meio. 3 anos e meio antes de 77, 73 e meio.
Eu estava terminando meu primeiro grau, 73. Aí, menino já não gosta muito de estudar, não é? Aí eu morava na roça, eu disse, pai, falei para meu pai, papai, eu vou ser arrebatado esse ano mesmo, que vai ser 73,5. Então eu vou ajudar o senhor, vou sair da escola, vou ficar aqui ajudando o senhor na roça, porque eu não vou precisar dessa escola mesmo, vou ser arrebatado. Meu pai ficou doidinho, esse menino tá louco. Mas ele, muito materialista, disse, então tá bom, então você vai me ajudar na roça. Materialista, ele nunca foi cristão. Deixei e fui ajudar ele na roça. Passou, Jesus não veio nada, se eu quis terminar, estava faltando 3 meses para mim terminar o primeiro grau. Aí eu tive que fazer um ano todinho depois, por causa de ensinamento errado. Depois veio que o irmão Branham tinha que voltar para ressuscitar, para revelar os selos, porque ele não terminou seu ministério em vida, tinha que ressuscitar de novo e vir. Para nós sair disso foi outra batalha. Depois veio outras e outras, e por último veio essa doutrina terceira puxada, que Jesus já veio nessa nuvem, é a vinda literal de Jesus, nós já estamos no milênio, e sofremos demais também com isto. E aí a gente vai nos encontros e vê pastores levantando, sustentando tese, a gente fica triste. Porque a gente não é menino mais, a gente já vem de batalhas, sofrimento, decepção. E isto tudo foi bom para mim, sabe por quê? Porque isso me fez me solidificar mais na verdade. Ou seja, isso amadurece a gente, para a gente não ser o Maria vai com as outras. Ouvir, refletir e conferir com a Bíblia. E, sobretudo, ter coerência. Aquilo que se ouve tem que ter coerência com a Bíblia e com a mensagem. Se não tiver coerência ou ressonância ou respaldo, aliás, a própria teologia, que é lá do mundo, mas eles têm coisas boas. O diabo, para enganar, ele tem que ter 90% de verdade, ele não vem 100% com mentira. Ele tem que ter coisas boas. E a teologia ensina que você nunca pode edificar uma doutrina em cima de um versículo isolado da Bíblia. E nós puxaríamos para a mensagem dizer, você nunca pode edificar uma doutrina em cima de um parágrafo isolado da mensagem. Tem que ter casamento, coerência com outros parágrafos. Aí, o que eu queria chegar onde, bom, nisso? Foi surgindo doutrinas, respondendo a pergunta, não é? A 117 da era de Éfeso, a menor. Foi surgindo doutrinas e doutrinas, e o prazer que a gente tem no coração é esse, que Deus nos guardou desses enredos. Faz 47 anos que eu estou nisso, e pela misericórdia de Deus, Ele tem nos guardado destes enredos. Então, a minha experiência, isso estamos falando de educar, ensinar, o pastor educar a igreja, ensinar a igreja. A minha experiência eu quero passar para vocês. Nunca ser um Maria vai com as outras, ficar parado antes que você decida. Vamos conversar, assentar, para isso o pastor está aqui. Escola dominical, você pode mandar perguntinhas, se não te ajudou, venha ao escritório depois, para nós conversar junto com a Bíblia, coerência, Bíblia e mensagem. Mensagem não é falsa, o que eu queria dizer é isto. As pessoas, infelizmente, começam de pregadores. O povo em geral é um povo maravilhoso. O maldoso são os pregadores que corrompem, estragam a mente do povo. A igreja é o povo lindo, é o cordeiro. Porém, os pregadores mal intencionados para alcançar promoção pessoal, dizer que ele é um mestre, que ele é um grande ensinador, para subir ao trampolim do ego, e aí começa a se destacar, trazendo versículo, parágrafos isolados da mensagem, para se destacar. Eu sustento essa tese, e essa tese desfaz com as outras teses dos outros. Isso não é um bom espírito. Eu queria dizer isso, as pessoas forçam o irmão Branham a ser falso, quando ele não é falso. Forçam o irmão Branham a falar coisas quando ele não diz aquilo. Como por exemplo essa pergunta.
Irmão Brana diz que a era de Laodiceia é mais curta, querendo forçar o irmão Brana a falar uma coisa que ele não falou. Ele não falou mais curta, ele disse que seria curta, não mais curta. Ele diz curta. Curta poderia ser como a era de Éfeso, ou poderia ser como a outra era que foi mais longa do que a de Éfeso, mais curta do que as outras, não é? Forçar o irmão Brana a falar uma coisa quando ele não falou aquilo. Eu quero dizer para vocês, toda semana, quando eu não estou aqui na igreja durante o dia, eu estou em casa estudando, lendo, pesquisando. Para quê? Isso é dever do pastor, estar atualizado com a Bíblia, com a mensagem, não bisbilhotando, não. Não naquele espírito de querer saber mais, sabidão, não. Mas é dever do pastor ter conhecimento de causa para proteger o rebanho de doutrinas, que a pior coisa que existe é doutrina errada. A doença física não é tão mal quanto doutrina errada, que é a doença espiritual. Tira a pessoa do verdadeiro. E mais do que nunca nesta última era, chamada era da confusão, o irmão Brana disse isso na era de Filadélfia 117, que seria um tempo de grande confusão, agitação, que Jesus iria. Mais do que nunca, um pastor de Deus deve ter responsabilidade espiritual e consciência que estamos agora nesse momento de grande confusão. Profetizado pelo profeta, mensagem à era de Filadélfia 117 e outras mensagens. Agitação, confusão. Isso gera insegurança, especulação, cada um especulando aqui para ver se a válvula de escape é saber mais, mistério tal, tudo querendo trazer uma resposta para aliviar as cargas do povo, através de pesquisas doutrinárias, bisbilhotagem, e não é por aí. O que alivia as cargas é sermos cheios de outra carga, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão Brana disse: a tempestade que se aproxima. Ele diz: como vencer uma tempestade? É formando outra tempestade maior do que aquela. Eu me lembro, eu morei na roça, meu pai combatia as fogueiras no mato, às vezes vinha aqueles incêndios no mato, no pasto. E como é que meu pai fazia para combater o incêndio? Jogar água não dá conta, não. No mato não tem água para jogar. Aí ele fazia um acero e tacava fogo daqui para lá. Quando aquele fogão vinha de lá para cá, batia com aquele fogo daqui para lá, ele morria ali. Como vencer uma tempestade? É formando uma tempestade maior do que aquela daqui para lá. E a tempestade, para vencer a tempestade de doutrinas erradas, de eu acho, e eu penso, o irmão Brana disse, e a Bíblia disse, é você formar a tempestade da verdadeira palavra. Não da interpretação, mas do verdadeiro conhecimento de causa. E isso tem me levado a pôr a cara no chão, de joelho, estudar, para ter mais conhecimento de causa, porque com conhecimento de causa você tem força para combater tempestades de doutrina, de interpretação, de teses. Se você não tem conhecimento de causa, você se torna a Maria, vai com as outras, um vem e fala, você já recebe aquilo. Você se torna um consumista. O mundo hoje se tornou o mundo dos consumistas. Jogam a matéria na internet, no WhatsApp, no Facebook, e o povo vão estar lá vendo aquilo, consumindo aquilo, comendo igual porco, como lavagem. O mundo está como um chiqueiro de porcos, comendo lavagem que se joga na internet, no Facebook. Mas está errado? Não, o Facebook tem coisa boa, tem a palavra do dia, tem a mensagem, mas tem muitas lavagens ali. Até usando o nome de William Brana, lavagem, que não passa de interpretação, de suposição, quando William Brana não tem nada a ver com aquela doutrina. Consumistas, nós não podemos ser cobaias do diabo, ser consumistas, estar consumindo matérias que o irmão Brana não diz que não tem cunho, não tem coerência com a Bíblia.
Agora vamos aqui, um irmão, não sei se é irmão ou irmã, mandou aqui uma observação, não é nem uma pergunta, é uma observação que nós devemos lembrar. Um prédio, edifício, por exemplo, igual este, se não tiver uma base de concreto bem firme, com o tempo a terra fofa e esse edifício vai rachar, vai ruir e vai cair por terra. Tem que ter uma base sólida para sustentar a estrutura, o peso do prédio. Assim é na vida conjugal, vida material, vida espiritual e na igreja. A base para uma igreja ser uma igreja sólida chama-se ordem. O irmão Brana pregou essa tremenda mensagem, a ordem da igreja. Uma igreja que não tem ordem, ela não é um edifício sólido, ela vai cair mais cedo ou mais tarde. Então o irmão, a irmã mandou aqui uma observação maravilhosa. Ele citou a mensagem à ordem da igreja, parágrafo 151, parágrafo 156, citou a mensagem de Deus revelada em simplicidade, parágrafo 42, e resumindo, sobre a ordem, não conversar no santuário, não trocar notinhas um para o outro no santuário, não ficar olhando celulares no santuário, porque aqui é um lugar sagrado. Entramos aqui estritamente para adorar a Deus. No tempo do irmão Brana, ele pedia à organista tocar, se ela não tivesse, rodasse a fita, o órgão suave, os irmãos lendo a Bíblia, orando. Nosso tempo hoje, a fartura de alimento é muito grande, que a gente fica dizendo, meu Deus, eu não posso perder tempo. Aí a gente roda a fita do irmão Brana pregando, e um programa de rádio antes do culto começar, que tudo é adoração, tudo é adoração. Porque muita gente não sabe ler. Então, quando eu rodo a fita, o que não sabe ler, ouve, não é? E aprende. Mas desde que tenhamos ordem, não conversar aqui dentro, não conversar. Até os diáconos, você que vai dar alguma nota lá para os diáconos escreverem ali no balcão, fale baixo e somente o necessário. Vocês que vão cantar aqui, fale somente o necessário e baixo. Vocês que estão nas filmadoras, comunicando ali com a mesa no estúdio, fale baixo e somente o necessário. Lembre-se, o irmão Brana disse, Deus e simplicidade e outras mensagens. Quando você conversa durante o culto aqui dentro, você anula aquele culto. Por que anula? O Espírito Santo se entristece pelo seu mau comportamento. O irmão, a irmã terminou dizendo, agora por que está havendo tanta conversa antes, durante e depois dos cultos, dentro do santuário? Temos esquecido essas coisas tão importantes para a manutenção do Espírito Santo em nossa igreja. O irmão está velando pela manutenção do Espírito Santo na igreja. E eu acho que esse é um critério que cada crente deve ter. Às vezes aquela velhinha, todo velho vira criança, viu? Todo velho vira criança, esquece da ordem da igreja. Vem falar bom dia, irmão, bom dia, e vai conversar dentro do santuário. O irmão Brana fala na ordem da igreja, parágrafo 151, 156, o diácono está aqui para guardar a ordem. Quando ver alguém conversando no santuário, o diácono pega o microfone e fala, isso é ordem do profeta. Neste lugar nós não conversamos. Mas às vezes os velhinhos, aquele afeto, e abraça, e beija, e quer conversar. Aqui dentro não é para isto. O irmão Brana disse, vá na casa dele, você quer ter um companheirismo mais alongado, ou aí fora, depois do culto. Aqui dentro é um lugar sagrado. Se nós perdermos esta consciência do que é este lugar, que é o tabernáculo que Moisés erigiu lá no Velho Testamento, Santo dos Santos, lugar santo do santo é aqui, é onde o santo que é Deus fala conosco. Lugar santo do santo, lá no tabernáculo do Velho Testamento, qualquer comportamento anormal que o sumo sacerdote comportasse, ele seria morto, fulminado ali dentro. Tanto é que ele tinha que entrar ali amarrado com uma corda longa, porque se ele morresse lá, ninguém podia entrar lá. Quem estava do lado de fora arrastava ele para fora. Era tão sagrado
que qualquer pecado, que naquele tempo só o sumo sacerdote podia entrar. Depois que Jesus morreu, o véu foi rasgado, quem não entrar é que morre. Todos nós devemos entrar no lugar santíssimo, que é Cristo. Mas é um lugar de reverência. Então estamos falando de Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar. Educar. Educar é instruir. Instruir é ensinar. Ensinar. Por favor, evite de sair, que é um momento muito importante este, viu? É um momento muito importante. Evite estar saindo para o banheiro. Você deve ir ao banheiro antes de começar o culto. Isto é instruir, isto é ensinar. É dever do pastor ensinar essas coisas. Ensinar o filho desde pequeno. Há tantos itens para o pai e a mãe se ocupar com o filho, com a filha. Existem moças que não sabem nem cuidar de si, da sua higiene íntima. Quando chegam os dias críticos para ela, entra na fase da puberdade, ela chora, grita que não sabe o que é isso, estou doente, estou morrendo, sangrando. Não sabe, a mãe não preparou ela para aquilo. Não preparou a filha para a idade crítica, puberdade. Não preparou o filho. E aí o filho se torna um estrupador, não faz mal, não tem problema. Essa tese de não faz mal, não tem problema, veio de filhos falta de ensinamento. Porque um filho que tem cultura, tudo é questão de cultura, boa ou ruim. Quando tem cultura da Bíblia, ele não usa essa tese, não faz mal, não tem problema não. Tem coisa que faz mal sim. Tem coisa que tem problema sim. Essa tese de não faz mal, não tem problema, veio de pessoas sem cultura, sem ensinamento, sem instrução. Olha, existem milhares de itens que os pais deveriam se dobrar, se curvar com os filhos nas horas de folga. O irmão Brana disse, se eu fosse uma mãe, nas horas de folga eu estaria ensinando a Bíblia para os meus filhos. Aí lembramos de Susana Wesley, mãe de John Wesley, Carlos Wesley. Ela tinha 18 filhos. E ela achava no seu espaço 2 horas por dia para catequizá-los no Evangelho, ensiná-los o Evangelho. Por isso criou aqueles meninos cheios de boa cultura. John Wesley, aquela tocha de Deus. Carlos Wesley, aquele grande escritor de hinos, inspirado. Fruto de uma mãe que se ocupou em Provérbios 22, 6, educar, instruir os filhos. Mas hoje vivemos no mundo dos dementes, dos delinquentes, dos doentes. Estou cansado, estou estressado, estou estressada, eu não tenho tempo para educar o filho. Cadê a frase, irmão? Moisés me disse uma frase que ele viu escrito na penitenciária, na cadeia. No batalhão da polícia militar ali do Águas Claras. Ele viu escrito que é preciso educar a criança para não punir o homem. Se não educar a criança, a polícia vai ter que puni-lo quando ele se tornar homem. Os pais que não educam, educar não é bater, educar é ensinar, é instruir. Uma criança mal instruída, ela vai dar com a cara na parede no amanhã e a polícia vai ter que batê-la. Aí você vai tornar a vida, tadinho do meu filhinho, da minha filhinha, está na cadeia. E lembra daquele moço condenado a fuzilamento nos Estados Unidos, e antes de ser fuzilado, ele mandou chamar a mãe, e a mãe veio, ele deu uma mordida na cara da mãe que estraçalhou o batalhão. O comandante do batalhão disse, por que na hora de você ser fuzilado, você ainda comete esse pecado de morder, querer matar sua mãe? Ele disse, por causa da má conduta da minha mãe, é que eu estou aqui hoje para ser fuzilado. Minha mãe não me ensinou cultura de vida.
A minha mãe pensou que ser mãe é só ser uma... Como é que fala? Genitora é homem. Incubadora. Mãe não é só incubar o menino. Quem faz isso é rato. Pare, me perdoa a expressão, acho que é parir, não é? Correto. Pare 10 ratos de uma vez e cada um se vira. Perdiz, choca 10 ovos de perdiz, elas cada uma se vira. A mãe não preocupa em cuidar dos filhotes. Nós não somos ratos, perdizes, nós somos filhos de Deus. E estamos construindo uma civilização extraterrena. Civilização celestial. E para construirmos essa civilização, que é a nossa família, nossos entes queridos, precisa de dedicar tempo com esse povo, gente. Precisa de assentar, conversar, dialogar, ver as perguntinhas que às vezes eles têm vergonha de fazer, que muitas vezes nós, os pais, tornamos tão bravos, maus, qualquer coisa, batendo. O filho não tem coragem de confidenciar coisinha para o papai. Se há uma coisa que eu mais me reprovo, foi isso na minha vida de pai. Hoje já estão todos criados, mas eu devia ser mais educado com eles. Eu não tenho vergonha, irmão. Eu não tenho vergonha de confessar meus erros, porque meus erros servem de ensinamento para vocês. Não errar. O filho não tem coragem de confidenciar as coisinhas dele, masculina, porque senão o pai já pega e taca nele. A mãe pega, taca nela. Os filhos devem ser o maior confidente do filho é a mãe, é o pai. Porque o pai tem experiência de vida, é o professor para ajudar o filho. A mãe tem experiência de vida, é a professora para ajudar a filha. Mas infelizmente nós ajudamos pensando que a ajuda é taca. Errou, apanhou. Igual a polícia faz. Errou, prende na cadeia. Isso não ajuda ninguém. Quantos prisioneiros vai para a cadeia e sai dali pior? Porque lá na cadeia aprende com outros prisioneiros táticas piores. Cadeia não conserta bandido. O que conserta bandido é levar eles a um novo nascimento. Libertar daquele espírito mau. Cadeia não liberta ninguém. Cadeia cria mais ódio no coração. Taca de pai para filho faz criar mais ódio. Eu me lembro de meus irmãos mais velhos, todos diziam, quando eu completar 18 anos era a idade da época da independência, disse, eu vou sair de casa, eu não suporto meu pai. Porque era paulada. Isto é ruim para construirmos uma nova sociedade. Nós cristãos estamos supostos a construir uma sociedade moderna. Sociedade moderna não é letras, mas é caráter, é qualidade de espírito. Entre milhares de itens para o pai e a mãe assentar com os filhos e as filhas, ao invés de estar consumindo coisa de Facebook, Instagram, celular, que não vai te construir em nada, vai destruir sua personalidade. Consumir uma notícia errada, mentirosa, o que vai te edificar aquela notícia? Doutrina, está falando da mensagem, você te escuto. Aquilo pode te destruir. Você deve assistir o culto do seu pastor. Pastor, cada cidade Deus tem seu anjo. E o anjo tem o recado para o crente daquele lugar, daquela região. Porque cada região tem o seu espírito mau. E o pastor, que é o anjo, ele tem o combate daquele espírito que rege aquela região. Espírito mau. Lá daquela outra cidade, daquela outra, o combate usa a mesma mensagem, a mesma Bíblia, o combate é diferente. Você deve se nutrir com o nutrimento da sua região, do anjo da sua região. Do anjo da sua igreja. Isso é a Bíblia. Alguns itens, eu anotei aqui. Alguns itens importantíssimos para um pai e uma mãe se ocupar com os filhos.
ensiná-lo. A psicologia ensina que até os 7 anos o que o pai ensina o filho, ele nunca esquece. Concordando com esse versículo de Provérbios 22, 6. Instrui, educa o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, ou não esquecerá dele. Isso, a psicologia estudou profundo isso, confirmando com o dia a dia das crianças, e confirma que isto é a verdade. Até os 7 anos, ele está na fase de aprender, captar. E qualquer comportamento anormal do pai passa para o filho, da mãe passa para a filha, principalmente nessa fase. Por isso que um moço que pensa em casar, uma moça que pensa em casar, o irmão Brana disse, a primeira coisa que você tem que se preocupar é ter o Espírito Santo, para produzir bom comportamento, para o seu filho copiar de você. Existe aquele provérbio popular, tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. Então eu anotei aqui alguns itens, entre milhares. Sentar com o filho. Cadê o menino? Vem cá, vamos fazer um cultinho doméstico aqui. Deixa eu sentar aqui, eu estou aqui sentado na sala. Vem cá, meninada, senta tudo aqui. Meninos aqui, meninas aqui. É escola dominical. Senta aí no chão, senta que senão vocês vão cansar. As meninas, vem cá. Minhas meninas, minhas anjinhas, vem cá. Minhas anjinhas, vem cá. Meninas, senta aqui no chão. Senta aqui no chão. Cadê meninas? Vem cá, minhas anjinhas. Vocês têm que ficar na minha frente aqui, é melhor, na minha frente. Culto doméstico, na minha frente. Senta aqui na minha frente olhando para mim. O pai deve se assentar, descer. Se assentar quer dizer descer ao nível deles. Se assentar com eles é descer ao nível deles, para poder conversar com eles. Voltando, educar não é bater, educar é instruir, é ensinar. Então aqui estamos com as meninas sentadas aqui, as meninas, minhas anjinhas, meus anjinhos. Que lindo, que lindo. Aquele é a cara do Rodilho, ó. Senta aqui, meu filho, senta aí no chão, senta. Senta aí no chão. Aí, no cultinho, olha para mim, tá? Ninguém pode conversar, agora é hora de cultinho, tá, meus filhos? Meus filhos, é cultinho da família. Aqui está o pai com 130 filhos, graças a Deus. Mas vamos lá. Começar entre tantos itens que um pai, uma mãe... lá em casa não tem culto doméstico, meu marido não tem tempo. Mas a mulher tem. A mulher não tem, mas às vezes o marido tem. É uma dívida, é uma dívida que nós, os pais, temos com nossos filhos em ensiná-lo. E aí, se nós não ensinarmos, a polícia vai bater quando for homens. O pai vai bater neles. Você está mais errado do que eles. O que é que você deu para ele para poder exigir? Você não deu ensinamento para ele, para ela, e agora quer exigir nessa ignorância, batendo? Na hora de ensinar você não deu tempo, ficou do celular, na televisão. E agora quer batê-lo? Você não pode, você não tem direito de bater nesse menino, nessa menina. Você não deu para ele, você não pode exigir o que você não deu. Eu falei. Quantas vezes falou? 1000? Pouco. 1 milhão? Pouco. 1 trilhão? A mesma coisa? Paulo disse, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Entre muitos itens, presta atenção aqui agora, meus filhos, a escolinha, tá? Minha menina, moça, olha para cá, tá? Não brinca aí não, que isso não atrapalha a outra, tá? Você vê sua irmãzinha sorrindo, fica séria que ela logo para de sorrir, viu? É cultinha, é santuário. Sua casa é um santuário, a igreja é um santuário. Entre muitos itens, ensinar os filhos assim, meus filhos, seu direito termina onde começa o do outro. Quando uma criança cria com essa cultura, ela não invadirá a área alheia. Pegará o que não é dela, roubará o brinquedinho que não é dela. Ela cria, o pai e a mãe fundem essa cultura. Seu direito termina onde começa o do outro. Aquilo não é seu, aquilo é a área dele. Aquele brinquedinho não é seu, é a área dela.
Não é seu, é dela, é dele. Seu direito termina onde começa o do outro. Senão cresce aqueles meninos rebeldes, tudo quer ir, tudo quer se meter, pegar. Quando essa cultura com educação, você tem que respeitar o espírito da criança. Você tem que ter educação com a criança. Nós não somos dignos de ser chamados de pai se nós não tivermos educação com os nossos filhos. Eles merecem respeito tanto quanto nós grandes merecemos. Porque, segundo a estrutura deles, eles mais dependem de aprender do que de dar. Eles não têm como dar, eles não sabem. Então, um dos itens é esse: seu direito termina onde começa o do outro. Que é isso? É não avançar em áreas alheias. Aquele brinquedinho é da Fernandinha. Então, seu direito começa quando termina o seu. Lá é direito dela, é uma área dela. Não mexa no brinquedinho dela. Dia que mamãe tiver condição, comprarão para você. Dia que papai tiver condição, comprarão um brinquedinho daquilo para você. Mas espere papai ter condição. Não mexa, que você vai comprar briga com ela. Não traga para casa, aquilo é dela. É pecado roubar. É pecado roubar. Pegar o alheio. São ensinamentos, são tempo caríssimo, importantíssimos, de pai com filhos. Outro item: sua área começa onde termina a área do outro. Sua área começa onde termina a área do outro. Interferir na vida alheia. Lá é a área dele. Você tem que cuidar de si mesmo. A Bíblia disse: cuida-te de ti mesmo, Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo, como um bom pai, instruiu Timóteo a ser um homem com boa estrutura, com boa cultura. Cuida-te de ti mesmo, ou seja, sua área começa onde termina a área do outro. Que você tem que estar interferindo na vida dele, dela, querendo carregar nas costas? Você está dando porventura conta de cuidar dos seus deveres? Nós não damos conta. Eu falo por mim, e se você for honesto, vai falar por você. Nós não damos conta de cuidar nem dos nossos deveres de casa, e queremos entremeter em deveres do outro. É onde arrumamos tantas encrencas, brigas, pelejas, por entrar em áreas alheias a nós. Então, são ensinamento de pai para criança. Lembrando disto, estamos criando uma cultura celestial nesse povinho celestial. Como é que vamos esperar nossos filhos produzir cultura, educação, sem que nós implantemos isto neles? É uma dívida. Quando eu vi escrito isso lá na tela, isso me estremeceu muito nesta manhã. Educa teu filho no caminho em que deve andar. Meu Jesus, isto é muito forte. Educar não é bater. Educar é instruir, é ensinar, é fundir uma cultura. Outro item: nunca alimentar ódio no coração dos filhos. Se o outro menino bateu, disse: minha filha, é porque ele estava nervoso. Talvez você invadiu a área dele, pegou o brinquedinho dele. Se alguém fizer isso com você, você também vai alterar. Perdoa ele. Nunca alimentar ódio, querido. Aquele menino não presta mesmo. É filho do Antônio. Antônio não sabe criar filho. Vamos bater nele, meu filho. Vamos bater nela, minha filha. Alimentar ódio, revolta. Nunca alimentar ódio por ninguém, seja o que ele te fez. Seja o que aquele amiguinho te fez. Seja o que aquele amiguinho te fez. Nunca alimente ódio. Eu não esqueço de um menino, ele não está mais conosco hoje. Um garoto, um dia chegou aqui, todo arrebentado. O outro garoto bateu nele, mas bateu muito. E aí o pai chegou nervoso, a mãe nervosa. Eu disse: papai, o pastor tem que jogar o balde de água fria. Disse: papai, você ouviu o lado dele. Ouça o lado do outro. Talvez esse menino se o provocou.
para que o outro batesse tanto nele assim. Aquilo já jogou um balde de água fria naquele pai, que ele já respirou diferente. E o certo é que Deus entrou em cena, e os pais do outro menino depois vieram, e depois eles se deram as mãos, e continuaram amigos, não odiaram a família do A ou do B. Porque houve uma intervenção divina do pastor. A mãe e o pai devem ser o pastor dos filhos. Não alimentar ódio no coração dos filhos. Sabe por quê? Porque essa é uma nova sociedade que estamos levantando. Amanhã nós vamos morrer e eles é que vão continuar na estrada da vida. E aí, ao nós alimentar ódio no coração deles, a nova sociedade da manhã vai ser uma sociedade brutal, matando, brigando, porque os pais ensinaram revidar. Os pais alimentaram ódio no coração dos filhos. Você sabia que tudo é questão de cultura? Tudo na vida é questão de princípio. Eles dizem que aquele menino não tem princípio, que aquele menino não tem cultura. Mas quem é o responsável para implantar bom princípio, boa cultura? São os pais, é a igreja, é o pastor. E tem coisa que nem o pastor dá conta, é os pais no dia a dia que vai trabalhar aquilo. O pastor joga de uma forma geral, agora individual é os pais que vai trabalhar aquilo que o pastor jogou com os filhos, com a família. Gente, se nós for examinar isso, nós não vai sobrar tempo para estar nessa praga de celular, gente. Nosso tempo vai ser de nos catequizar, nos educar. Estamos criando uma nova sociedade, sociedade celestial. Que tipo de cultura estamos implantando neles? Irmão, tudo isso me veio agora ali no escritório, quando eu vi aquela frase. Provérbio 28:6. Eduque seu filho no caminho que deve andar. Aquilo foi uma explosão na minha alma, a razão pela qual estou tirando esse tempo para conversar com vocês. É uma grande responsabilidade. Veja esse item: nunca alimente ódio em seu filho por ninguém, seja o que ele te fez. Sabe por quê, meus filhos? Minhas filhas, meus filhos? Deus provoca, é uma frase muito profunda que vocês têm que aprender logo cedo. Deus provoca a oportunidade para nós mostrarmos se vamos perdoar, amar ou se vamos odiar aquela pessoa. Deus provoca o diabo para nos cutucar através de alguém, para nós mostrar o que está dentro de nós. É cobrinha ou é cordeiro? Aí você fica rotulando: aquela irmã é um demônio, me pisou no meu calo. Não é, irmã. Deus permitiu aquele irmão pisar no seu calo, para você mostrar para você mesmo o que é que você tem dentro de você. Você acha que você entenderia quem é você se não tivesse uma oposição para bater contra você? É na oposição que nós descobrimos quem somos nós. Irmão, se nós captarmos isso, nós vamos parar com muitas briguinhas, politicazinhas, irmão contra irmão, família contra família. Você tem que entender que foi Deus que permitiu aquele irmão estar cobiçando sua mulher para provocar ira em você ou para provocar perdão. Para dizer, ele não sabe o que está fazendo, querendo destruir uma família. Pai, salva aquele irmão. Não é bater naquele irmão, não é brigar, mas é dizer: pai, perdoa, ajuda ele. Quantas vezes você pôs a cara no chão com lágrimas para orar por ele ou por ela? Mas bater você quer, brigar você quer. Isto não é comportamento de cordeiro, isso é comportamento de lobo. É verdade. Deixa eu ler isso aqui de novo. Deus provoca oportunidade para nós mostrarmos se vamos perdoar, amar ou se vamos odiar. Ou seja, para você mostrar para ti mesmo quem é que está forte dentro de você. É o ódio ou é o amor? É a natureza do lobo ou é a natureza do cordeiro? Aí nós rotulamos: é aquela irmã me provocou. Aquele irmão não foi ela não. Ela é um instrumento.
Deus permitiu aquela irmã ser usada para te provocar. Esta é uma matéria de nós passarmos para os nossos filhos, quando eles vierem envenenados da escola, da igreja. É uma matéria para ensinar a eles, para não alimentar ódio. Meu filho, Deus permitiu aquele irmãozinho da igreja te pisar no seu calo, te dar um tapa, falar mal de você, só para você mostrar para você mesmo quem é que está forte dentro de você. Se é o ódio ou se é o amor. Meu filho, minha filha, veja quem você vai alimentar agora. Agora é a oportunidade de você mostrar quem está dentro de você. É neste momento de bifurcação. É você quem vai pôr a carinha para fora. É a serpente ou é o cordeiro? Irmão, está na hora de nós descobrirmos quem está dentro de nós, irmãos. Está na hora de nós descobrirmos quem está nos governando. Até quando vamos desenvolver política? Irmã contra irmão, família contra família, e rotulando, ele chama nome terrível, desgraça daquela mulher, daquela irmã, daquele irmão. Aquela irmã não tem culpa de nada, aquele irmão não teve culpa de nada, ele foi usado por Deus. Deus permitiu o diabo usar ele para provocar em você oportunidade de você mostrar para você mesmo quem está dentro de você. Se nós puxar isto para a nossa consciência, nós vamos ficar envergonhados de nossas condutas baixas. Nós vamos ficar envergonhados de nossas condutas baixas. Deus, eu pensava que eu já estava quase perfeito, eu ainda estou tão atrasado assim, desenvolvendo tal conduta baixa, politicando contra aquela pessoa faz isso que ela não tem coisa melhor para fazer. Eu me lembro do reverendo pastor Joaquim Conta, na cidade de Morrinhos, reverendo Tipo. Antigamente os missionários vinham de fora, da Holanda, da Europa, para fazer culto aqui no Brasil, catequizar, evangelizar os brasileiros. Pastor Joaquim era menino, sua mãe levava ele na igreja. Conta, o reverendo Tipo pastoreava essa região aqui do Centro-Oeste. Não tinha pastores, era muito raro. E aí ele tinha uma igreja em Morrinhos, cidade de Morrinhos. Chegou lá, os cultos eram quando ele vinha. Passava meses, andava a cavalo, não tinha carro. Chegou lá, a igreja estava barreada de cocô de vaca. E aí o crítico chegou, reverendo Tipo, viu o que aconteceu com sua igreja? Jogaram cocô de vaca nela. O reverendo Tipo, caladinho, pegou a mangueira, começou a lavar aquilo, e dizendo, ele não tinha uma coisa melhor para dar para a casa de Deus, deu cocô de vaca. Ele deu o que tinha. Quando as pessoas te maltratar, te pisar, te denegrir, diga para ti mesmo, ele deu o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor era isto. Porém, eu tenho o melhor, eu tenho sangue para lavar. Eu tenho água para lavar. Não vou brigar. Aí eles incitaram, reverendo, o senhor não vai ver quem fez isso? Não vai brigar, não vai denunciar? Ele disse, não. Aconteceu isso porque ele não tinha uma coisa melhor para dar para a casa de Deus. Deu cocô de vaca. Isso é lindo, irmão. Isso fala de cultura cristã. Isso fala de comportamento cristão. Se nós descer de nossos pedestais do ego, da arrogância, do humanitismo, do autoprotecionismo, nós vamos deixar de muitos comportamentos ruins. Eu estou reunido com essas crianças, mostrando para os pais que isso é dever dos pais, infundir essa cultura no coração dos filhos. Já pensou, os filhos crescem com essa cultura, se bater, revida, se matar, revida. Onde vai parar a nossa sociedade evangélica no amanhã? Onde vai parar a sociedade cristã no amanhã? Cheio de revides. Aí que diferença faz do mundano com o cristão? Pancada para lá, pancada para cá. Xingamento para lá, xingamento para cá. Eu creio na eleição, na salvação do meu menino caçulo, Júnior. A gente crê nas coisas por pegar comportamento. Comportamento fala mais alto do que palavras. Ele está lá no mundo.
mas ele respeita a palavra. Ele um dia pegou uma briga com meu filho e com a minha nora. Briga feia. Chegou a cortar o relacionamento. Por falhas do meu filho, ele viu falha do meu filho e na minha nora. E a coisa ficou ardida. E eu, vendo aquilo, eu disse, isso não está correto. Esperei a hora certa, calmo, sentei com ele e disse, Júnior, eu estou falando, o irmão Brana contava coisas íntimas da sua família, e graças a Deus, porque aquilo nos ajuda até hoje. O irmão Brana disse, oxalá que meus erros sirvam de ajuda para vocês. E o pastor não pode esconder, ele é uma carta aberta. Se quer tropeçar, que tropece. Mas eu creio que isso produz muito mais vida do que escândalo. Eu sentei com ele e disse, Júnior, você está acusando seu irmão, sua cunhada, desse erro dele e dela. Você nunca fez isto? Você tem autoridade moral para acusá-los e até cortar a amizade, dizer que não senta com eles, não conversa mais porque eles erraram nisso, naquilo? Vire para você, pergunte para você se você tem autoridade moral. Você não tem culpa no cartório que você também fez algo assim ou igual assim na vida. E aquilo desceu, porque tem que ter um ambiente próprio. Desceu na alma dele, começou a chorar. Eu disse, agora vá a eles, peça perdão dessas críticas que você fez, dessa calúnia. Peça perdão para ele e para ela. E nunca mais aceite esse comportamento em sua vida. Ele estampou no choro. E o certo é que ele mandou um e-mail para eles, dizendo, me perdoe, eu errei profundamente, me perdoe. E o certo é que eles se entenderam e hoje são verdadeiros amigos. Hoje são verdadeiros amigos. Por isso que eu creio na eleição dele. Ele tem temor. Mas basta nós sentar na cadeira do outro e ver se nós temos autoridade moral para condenar o outro naquela falha dele ou dela. Todos nós temos culpa no cartório. Se você não fez, mas você desejou fazer, e Jesus disse que ele que deseja no coração é como se tivesse feito. Ele falou isso sobre adultério. Ele disse que quando você cobiça uma mulher é como se tivesse deitado com ela. Quem falou isso foi Jesus. Diante disso, nenhum de nós temos direito, autoridade para denigrir ninguém. 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 E essa cultura devemos infundir em nossos filhos, gente. Essa maneira de ver as coisas. Essa maneira de ver a vida. Porque senão no amanhã nós vamos ter filhos nas cadeias, nas penitenciárias, avaliado por nós mesmos. Avaliamos neles uma cultura de ser bravos, nervosos, impacientes. Tudo que eles veem em nós, eles vão produzir no amanhã. Anote-se na alma, no coração, na sua alma. Deus provoca oportunidade para nós mostrar para nós mesmos quem está dentro de nós. Oportunidade, alguém lhe bater, alguém falar mal de você, alguém falar mal da sua moral. Aquele ditado, quem não deve não teme. Se você não deve, para que você tem que estar temendo? Se você não deve, se você não é aquilo, por que você tem que estar brigando? É hora de sermos grandão, gente. Chega de sermos como só arrastadores de mala. Eu sou crente, a mensagem do irmão Brana é verdadeira, eu sou crente, mas que tanto da mensagem do irmão Brana está dentro de você? Essa é a grande pergunta. Porque é nossa conduta que reflete quanto da mensagem está em nós. Eu estou cansado disso, irmão. Faz 47 anos, eu acabei de dar o testemunho, logo que eu entrei na mensagem, tantas coisas erradas. Eu estou cansado de ver quadros, espetáculos, pastores, pregadores sobem do púlpito, evangelista, e arrastam a mala que você pensa que ele é um Deus. Quando vem o primeiro problema, ele se mostra um diabo.
Quando Deus provoca a primeira oportunidade para Ele mostrar o que está dentro dele, mostra a natureza satânica. Que adianta belos sermões com má conduta? Essa cultura é responsabilidade nossa, como pai e mãe, fundir em nossos filhos. Vamos perguntar para nós, que sociedade eu estou contribuindo para meus filhos estar no amanhã? Que tipo de cultura eu estou fundindo nelas? Vamos perguntar para nós mesmos, pai e mãe, que tipo de cultura eu estou fundindo na minha filha? Cultura do ódio? Falou mal de você, minha filha? Pau nela. Falou mal de você, meu filho? Pau nele. Isso é natureza de cordeiro? Leia Isaías 53. Como ovelha muda, ele tinha direito de revidar, de matar. Ele podia chamar uma legião de anjos ali naquela hora, e aqueles anjos matavam todos aqueles algozes que queriam crucificá-lo. Mas ele foi como ovelha muda, sem reclamar direito, razão. Disse: Deus sabe melhor. Irmão, não é mais tempo de nós estar nesses níveis baixos, comportamento baixo. Eu tenho que sair da igreja porque eu não aguento ver aquela cara daquela irmã. Eu tenho que sair da igreja, eu vou congregar em outra igreja porque eu não aguento ver a cara daquele irmão. Irmão, o mesmo diabo que usou aquela irmã para pisar no seu calcanhar, vai usar outro irmão lá na outra igreja para pisar no seu calcanhar. E por permissão legítima de Deus, para Deus mostrar para você quem está dentro de você. Não é mudar de igreja que resolve, é mudar de espírito. É mudar de espírito que resolve o nosso problema. É buscar o novo nascimento em Cristo. Buscando o novo nascimento, você vai abraçar aquela pessoa, pior inimiga sua. Você vai dizer: meu irmão. Vai dizer com a alma. Você já viu pessoas embriagadas, bêbadas? Meu pai bebia demais, eu convivi com isso. Quando ele estava bêbado, ele esquecia de pessoas que eram inimigas dele. Ele chegava e abraçava. Ô, José, bom, tá legal demais. Esquecia. E a Bíblia diz para nós embriagarmos com o Espírito Santo. Que quando você embriaga com Deus, você esquece de odiar. Tudo fica amigo seu, tudo fica amiga sua. O que convence pessoas não é paulada. O que convence é amor divino. É amor. Amor convence mais do que ódio, do que briga, do que porretada. E é dever nosso como pai e mãe cultivar essa cultura em nossos filhos. Olha quão lindas essas meninas aqui, ó. Às vezes eu brigo com a minha nora, eu brigo com meu filho. Dia de culto, fim de semana, eles estão saindo por aí. E não vem no culto trazer os meninos. Depois que crescer, essa menina começa a cortar o cabelo, usar roupa sensual, aí vai brigar, bater na menina. Eu estou falando isso que eu estou falando de dentro da minha casa. Eu tenho que falar de coisas de dentro da minha casa para vocês entenderem que quem fala aqui não é o Adalto, é o ofício. Deus nos ama, gente. Deus nos ama. Eu tenho que falar de coisas que eu convivo. Eu falo do meu defeito para ajudar vocês. Que sociedade esperamos ter no amanhã sem que nós contribuímos com ela? Cultura, é questão de cultura, é ensinamento. Educar não é bater, educar é ensinar. E se ensina, é conversando. É sentar, conversar. E com educação, meu direito termina onde começa o teu. Agora é teu direito, o meu acabou. Ensinar isso aos filhos, às meninas. E cresce uma família tão meiga, tão educada, tão aplausível, tão boa de convivência. Eu sou crente, não tem jeito de eu conviver na Laodiceia. É pelo contrário. Quem dá conta de conviver na Laodiceia é um cristão. O não cristão briga, bate, vai na cadeia, mata
O cristão é a única pessoa que dá conta de conviver na Laodiceia. Ah não, eu sou um cristão, não dá para mim conviver naquela empresa, eu tenho que sair daquele trabalho. Lá é capeta, é demônio, o chefe, os empregados. Você está falando que você não tem ainda o novo nascimento. O irmão Brana diz que quando a pessoa é nascida de novo, ela suporta os errados. Ela suporta os errados. Ela suporta conviver com os ignorantes sem se machucar. Tendo a misericórdia deles. Quantas vezes você já orou por aquele patrão? E quantas vezes você já falou mal dele? Você está entendendo? Nós não temos direito de falar mal das pessoas se nós não oramos e jejuamos por eles. Eu gostaria que vocês levassem esse tópico. Deus provoca a oportunidade para nós mostrar e ver se vamos perdoar, amar ou se vamos odiar. É Deus que provoca situações para nós mostrar para nós mesmos o que está dentro de nós. Aí vem, a mensagem está na mente ou está no coração? Porque se estiver na mente, o coração vazio, só vai sair faísca. É ódio, é crimes, é briga, é baixaria. Mas se a mensagem estiver no coração, você vai ter o comportamento que o irmão Brana tinha. O touro bravo veio para matá-lo. Ele disse: oh, eu estou no seu terreno, me perdoe. Eu entrei na sua área, me perdoe. Eu entrei na sua vida, me perdoe, eu não tinha que ter entrado. O Brana tinha educação. Não existe uma pessoa mais educada do que a pessoa que nasceu de novo. Não existe uma pessoa mais educada na terra, melhor de se conviver, do que uma pessoa nascida de novo. Não existe. Está escrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo espera, não age com indecência, não provoca escândalo, o amor é grandão. Retrato falado da pessoa véu adentro está lá em Coríntios 13. Amor, comportamento do nascido de novo. E essa cultura é dever nossa, dos pais, das mães, fundir em nossos filhos. Que adianta, mamãe? Ah, eu tenho que trabalhar, e trabalha dia e noite. Chega em casa, os filhos ficam a babá. Porque não tem tempo, tem que ajudar o pai a ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. E o profeta Naum diz que os fim dos tempos as pessoas iam juntar dinheiro em saco furado. Coloca na boca, derrama no fundo. Coloca na boca, derrama no fundo. Nada satisfaz. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E os filhos crescem sem o acompanhamento da mamãe. Babá não tem dom para educar filho. Babá faz é bater, se eles aprontar. Quem tem comissão de educar filho é mãe, é pai. Você está ganhando dinheiro para dar roupa nova para ela, comida boa. Mas e alma nova? O que você está contribuindo para dar para essa menina, para esse menino? Só pensamos no material, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E alma, e caráter? Estamos preocupados com a alma deles? Infelizmente, estamos mais preocupados na aparência exterior. Aparência, tem que ser educado, tem que fazer faculdade, tem que ter 2, 3 faculdades, ela tem que ter, ele tem que ter. Tudo bem. Mas e a alma dele? Que adianta ser culto, doutor, doutora, e uma alma inconversa, sem Deus? Que sociedade estamos construindo, amados? Meus filhos, me perdoe, a vossa atenção foi preciosa, foi maravilhosa. Mas isso é o que o Espírito chacoalhou meu coração quando eu vi aquela frase no vídeo. Educa seu filho. O Espírito arrebentou, trovejou no meu coração e diz: educar, isto é uma grande responsabilidade. E nós tomamos a escola toda para falar disto. Me perdoe, mas foi Deus que me mandou fazer isso.
Domingo que vem a gente continua o estudo da mensagem adoção, que está sendo uma bênção. 5 horas teremos a Santa Ceia. Obrigado, meninas, obrigado, meninos. Nós temos um grande ministério. Nosso grande ministério não é ver celular. Não é ser consumista dessas coisas de celular. Nosso grande ministério é de construir uma família. Eu tenho uma frase, eu já falei para vocês ela aqui. Me vem, às vezes eu medito nessas coisas e me vem frases. Uma delas é esta: o grande faz história, o pequeno vê história. O grande, ele faz, ele constrói história. Veja a galeria, a história dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. Leia a biografia de cada um daqueles personagens. Que história grande eles construíram. Porém os pequenos ficam idolatrando. Paulo foi grandão, Abraão foi grandão. E eu? Qual é a minha história que eu estou fazendo hoje? Escreva isso na página branca de sua Bíblia, lembrando disso. Os grandes fazem história. Os pequenos vê história. William Branham, ele construiu um legado, uma história que hoje nós lemos, a gente fica cabisbaixo, admirado. Comportamento. Os grandes não têm tempo para ficar admirando histórias dos outros. Os grandes, o tempo deles é ocupado em fazer história para os outros. Você diz que é grandão, mas fica direto consumindo história de celular, fake news, histórias mentirosas, a maioria delas, e você diz: eu sou da mensagem, sou o melhor, o crente melhor que a nação, melhor. Você não está grandão, não. Você não está grandona, não. Você é um consumista de história. Os grandes fazem história. Os pequenos vê história. Você entendeu? Entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Funde isto nas crianças. Elas vão crescer com essa cultura. E elas não vão ser cobaias de histórias fake news, maioria delas. Mentiras falsas, histórias falsas. Procure ensinar seus filhos a fazer a história dos heróis da fé. Ou seja, continuar fazendo a história de Hebreus 11. Continuar escrevendo a história dos heróis da fé no seu dia a dia. Ou você acha que a história dos Atos dos Apóstolos acabou? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Lá no final, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, só para me te contar uma curiosidade que eu vi no Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Cadê? Antes de Romanos. É versículo 31, capítulo 28, versículo 31. Qual é a curiosidade que eu achei aqui? Vamos ler o versículo 31. Pregando. Vocês encontraram Atos dos Apóstolos? Todo mundo? Sim? Amém? Verso 31 é o último versículo do livro de Atos dos Apóstolos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Esse livro é um dos únicos livros do Novo Testamento que ele não termina. Todos os outros livros terminam. Quando fala amém é porque terminou. Esse livro não fala amém. Amém quer dizer terminou. Isso ficou como que em reticência. Para quê? Porque o Atos dos Apóstolos não terminou com os apóstolos. Eles continuam com a igreja. O livro de Atos é um dos únicos livros do Novo Testamento que não tem amém, encerramento. Ele continua. Com quem? Quem é na terra que tem estrutura espiritual, não física, espiritual, para continuar escrevendo Atos dos Apóstolos?
Agora não é dos apóstolos, é da igreja, da noiva. Devemos ler isto, gente. Devemos ler isto. Prestar atenção nessas coisinhas. Não é só saber. É possuir. É ter. É cultivar. Vale mais do que saber. Às vezes você não sabe ler nem escrever, mas você possui o autor da vida em você. Aí eu poderia ir aqui. Me dê mais um minutinho que eu tenho que terminar isso aqui. Ainda sentado com os filhos. Assentado com os filhos e com as filhas. Aí você traz para ele esse outro ponto. Escolhendo uma noiva, parágrafo 84 até o 99. O irmão Brana, sentado com um casal de jovem, e o pai deve sentar com o filho, com a filha, os pais, e dizer isso que o irmão Brana disse aqui, ó, escolhendo uma noiva, 84 ao 99. O filho chega à puberdade, todo menino, menina chega na puberdade, já desperta paixão. Paixão. E é dever do pai e da mãe dizer, meu filho, isto é inevitável. Quando você chegar a uma determinada idade, você vai se apaixonar por alguém. E se você apaixonar por alguém, você não tem como tratar, casar com aquele alguém, você vai sofrer demais, meu filho. Por isso, meu filho, procure se profissionalizar, para que quando chegar a idade da puberdade, da paixão, você ter como responder àquela paixão, casar e ter para onde levar essa pessoa. Não ficar dependendo de A, de B, de C, se humilhando. Coisa humilhante é um casal que casa, tem que depender do papai, da mamãe, do sogro, da sogra. Isso é humilhante para um homem com H maiúsculo. Por quê? Não te preparou antes. O maior culpado é os pais. Não fundiu a cultura que tem que se preparar antes de vir a idade. Porque a paixão é uma força dentro da pessoa, do adolescente. A paixão não quer saber se você tem dinheiro para casar, se você tem profissão, se você tem para onde levar ela. A paixão quer casar. E quer casar mesmo. Ela ignora se você tem condição, tem jeito, se pode. Ela te embriaga. Você fica obcecado por aquilo. Fica cego. E aí a razão, o pai disse, não tem jeito não, tem que casar. Tem que casar. E aí casa, aqueles coitadinhos. O pai tem que ajudar de um canto, o sogro tem que ajudar do outro lado. Sendo que se tivesse a cultura dos pais, ensiná-los a se profissionalizar, buscar uma profissão, ele não seria tão humilhante. Gente, é muito humilhante para um moço com H maiúsculo, homem com H maiúsculo, depender de terceiros para tratar da família. Deixa eu ler aqui, o profeta sentado com aquele rapaz, com aquela moça, que veio até ele para se casar. O Brana disse, então, o final do parágrafo 83 da mensagem, escolhendo uma noiva. Ele sentou com aquele rapaz, com aquela moça, ele disse, então ele disse, filho. O Brana chamava de filho. O Brana era muito amoroso. Nós devemos tratar com eles com muito amor. Filho, filha. Filho, quero que escute o que estou dizendo. Parágrafo 84. Ele virou para o irmão Brana e disse, sim, senhor, respondeu ele. Então eu lhe disse, amas esta moça? Você ama ela? Para casar precisa de amar. Você ama? Amo. Mas é só amor que precisa para um casamento? Amor não enche barriga. Isso é a cultura que o pai deve passar para o filho, principalmente para o filho e para a filha também, para ela não forçar a barra. Amas? Amo. Tá bom, então eu vou fazer seu casamento só porque você ama. Não é assim não. Isso chama-se, como é que é a palavra que eu falei agora há pouco? Tem que haver coesão e a outra. Coerência. Coerência. Coerência quer dizer, pega uma coisa aqui, outra coisa ali, e junta para formar aquele pacotão do sucesso. É preciso amar? É.
mas é só o amor, irmão Branham nos dando esse exemplo, que o pai, ele sentou com aquele rapaz como pai, chamou ele de filho. Amas esta moça? O rapaz disse, sim, Senhor, eu amo. Respondeu ele. Ele virou para a moça e disse, ama você a ele? Ela virou e disse, sim, Senhor, eu amo. Respondeu ela. E o profeta não parou aí, vem o parágrafo 89, ele diz, segui dizendo, tem você para onde levá-la depois de se casarem? Essa é uma pergunta vital que os pais devem colocar no coração ainda dos filhos adolescentes, antes da idade da puberdade. Tem você para onde levá-la depois de casarem-se? Amo. Tudo bem, é o primeiro ponto. Mas tem que ter uma coesão, tem que ter uma... Me perdoe, já esqueci a palavra. Coerência. A coisa não pode ser incoerente. Doutrina não pode ser incoerente. Tem que ter casamento, coisa com coisa, para formar o pacotão. Não pode ser pontos extras. Tens você para onde levá-la? E não é na hora de casar, o irmão Branham está falando isso com esse rapaz, que o rapaz era um estranho, não era cristão. O irmão Branham fazia casamento de moço que não era cristão, desde que o respeitasse. Então o irmão Branham, antes de casar, disse isso para ele para ajudar. Mas essa pergunta deve fazer enquanto está criança ainda. Criança, meu filho, amar é bom, gostar é bom, apaixonar é bom, mas antes de você desenvolver uma paixão por uma moça, você tem que perguntar para você mesmo, eu tenho para onde levá-la quando eu casar? Se todos pensassem isto, olha gente, aliviaria muitas cargas, muitas vergonhas, aliviaria muitos traumas, porque a moça em si, quando vê o rapaz, ela cria dentro dela uma figura, que aquele rapaz é um galã, porque é bonito, é rico. Não é todo que é bonito é rico, não. Quando eu casei, eu não tenho vergonha de contar, irmãos, eu era o rapaz mais bonito da mensagem no Brasil. Moças morriam por causa de mim, eu estou falando verdade, porque na época era todo mundo feio, e eu era feio, mas do seio eu era mais bonito, só que eu não tinha um couro para deitar em cima. Que adianta só beleza e não ter condição para levar ela? Casei, comprei móveis no pregão, móveis usados para nós viver nos primeiros meses. Ela tinha que trabalhar, eu trabalhava, o dinheiro que eu ganhava era mixaria. Nós comia 15 dias ela tinha que trabalhar para ajudar. Quer dizer, foi falta de preparação minha. E se ela não fosse uma moça cristã, ela me decepcionava e me largava. Um rapaz bonitão desse e não ter para onde me levar. Eu ganhava um bom salário no banco, mas depois o pastor Joaquim me chamou para trabalhar na igreja, vim ganhar menos da metade. Missão, a igreja é missão. E mesmo assim eu quis casar. Foi uma aventura, mas só que foi uma aventura que, se a moça não fosse cristã, ela me abandonaria. Moço bonitão, não tem como me tratar de mim, eu tenho que ajudar ele. Aí vem a pergunta, tem para onde levar essa moça? É uma pergunta que devemos fazer para nós, ensinar nossos filhos, fazer para eles. Porque a injeção tem que ser antes que venha a doença. Depois que vem a doença, a injeção às vezes não adianta mais. E a melhor injeção, a preventiva, é o ensinamento quando estão criança, crescer todo dia, a mesma matéria. Ah não, já falei isso, não precisa mais. Às vezes eu brinco com o irmão Samuel. Samuel, fala de novo. Ele diz, pastor, mas eu já falei. Eu falei, ó irmão, fala 1.000.000 de vezes, não tem problema não. Estamos construindo um povo para o céu. Paulo disse, não me canso de vos falar as mesmas coisas, que é segurança para vós. Nós cansamos de falar a mesma coisa para o filho. Ah, já te falei, você não põe atenção, agora vai apanhar, já te falei. Gente, que estupidez, o filho vai ficar com medo de você. Você não erra também? O governo já deu as leis, você não erra, avança o trânsito. O fiscal já deu as leis, você avança, transgride os impostos. Não erra? Por que você quer castigar? Você não tem moral para condenar ninguém. A verdade das verdades, irmão, é que nenhum de nós, como humano, não temos moral para colocar ninguém no canto da parede. Nós não erramos numa coisa, mas erramos em outra.
Todos nós precisamos do socorro de Deus, da graça de Deus. E agora, porque não temos moral, vamos ficar calados? Não, é hora de ensinar para produzir uma nação forte. A nação é os nossos rebentos, é nosso filho, é a nossa família, é a sociedade celestial que estamos criando. Aí vem o presidente do México, virou para o arcebispo e disse: você faz 200 anos que está trabalhando com esse povo mexicano e ainda eles são ignorantes? O que você está fazendo com eles? Você bate no filho e diz: menino é ignorante. Aí se alguém viesse, o presidente do México viesse conversar com você, você é pai dele há quantos anos e ainda ele é ignorante, a culpa é sua, pai. Pastor disse: a igreja é ignorante. Vem, vamos trazer o presidente do México. Pastor, quantos anos você está trabalhando com essa igreja? Ela ainda é ignorante? Peso de responsabilidade. Devemos refletir essas coisas. A minha família é ignorante. Quantos anos você convive com essa família? Ela é ignorante. O que você está fazendo com ela? Responsabilidade naquilo que estamos trabalhando, nosso lar, nossa igreja. Esta é a sociedade do amanhã. Sociedade do milênio é essa aqui. Sociedade da terra prometida é esta aqui. Que sociedade vamos levar para o milênio? Sociedade aleivosa, que odeia, que bate, que mata. Esta é a sociedade do inferno. Nós não estamos construindo um povo para o inferno, estamos construindo um povo ao céu. Sociedade do céu, aqueles que amam, que perdoam, que ignoram as coisas. Sabe o que é ser grandão? É ignorar o errado. Errado, ele está fazendo o que ele tem. Tem cocô de vaca para jogar na igreja? Ele deu o que ele tem, ela deu o que ele tem, ela tem. Eu vou ignorar ela, eu vou ignorar ele. Grandão é aquele que dá conta de conviver entre os errados, sem odiá-lo, sem amargurá-lo, sem brigar. Grandão é esse tipo de gente. Grandão não é aquele que é musculoso, eu vou fazer academia, para mim bater em todo mundo, eu sou grandão. Você é um pobre, desgraçado e miserável. Está escrito em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia na carne, confia no homem. Maldito. Grandão é aquele que dá conta de conviver com os errados, sem odiá-lo. Sem odiá-lo. Quando não quer, dois não brigam. Eu tenho que proteger minha esposa. Me diga, que homem que dá conta de proteger sua esposa, gente? Quando você não está junto, se ela quiser te trair, ela trai. Não é critério que vai evitar da sua esposa te trair, do seu marido te trair. O que evita é a presença de Deus. Se você pode fazer alguma coisa, é orar por ela, é orar por ele, é ter culto doméstico. Esse negócio de usar força, isso é para o mundo. Eleito usa a força do Espírito Santo. Eu tenho que proteger minha casa, tenho que proteger meu marido. Cerca lá, menino, vigia meu marido, vigia o papai, vigia a mamãe. Gente, você tem que ter essa consciência. Se a sua esposa quiser te trair, o inferno é dela, não é seu não. Ela que vai para o inferno. Se seu marido quiser te trair, não vai te afetar, é inferno para ele, não é para você. Você não tem que entrar na briga dos outros. Mombrana disse: ela não é digna de você, ele não é digno de você, ignore, deixe para lá, siga em frente. Mombrana não ensina a proteger com a força. Isso é ignorância. Vaza entre os dedos. Quantos pais nesses 47 anos, eu fui consagrado em 1977, fui consagrado a evangelista pelo pastor Dércio Viana, aquele que morreu no Rio. E desde então eu acompanho pessoas, famílias. Eu tenho aprendido isto. Pais dizem: a minha filha não vai se perder. A filha do fulano se perdeu porque o pai não sabe criar. Depois Deus permite ocasião para a filha se perder, para desmascarar o pai, para ele mostrar para ele que ele não é bom para nada. Bravão, quanto mais bravo, mais eles escapam entre os dedos. Se você não for amigo da filha, ela revolta contra você, escapa entre os dedos. Daí que vai mais cedo.
Aí que ele vai mais cedo. A maneira de segurar filho é sendo amigo. Sendo amigo. Se nós não conseguir pela amizade, não é pela estupidez que vamos conseguir. Escapa mais cedo e revoltados. Nosso ministério é Provérbios 22, 6. Educa seu filho. E educar não é bater. Educar é ensinar. É sentar, é descer ao nível. É se tornar uma criança, um bebê junto com ele, e entender que as suas fraquezas é aquela. Ele está buscando socorro, socorro. Às vezes ele não fala verbalmente, mas ele fala assim, a voz da inconsciência grita: papai, me ajude, mamãe, me ajude com ensinamento. E nós pensamos que ajudar é deitar a vara. Coitadinho, está morrendo e nós acabamos de matar. Ô pai, mãe, isso me arrebentou meu coração nessa manhã ao ver essa frase no vídeo. Educa o seu filho no caminho em que deve andar. Qual é o caminho que se deve andar? É o caminho do mundo? É o caminho do Senhor. Escreva isso: grandes são aqueles que descem para ajudar os pequenos. Grande não é aquele que passa por cima, bate nos pequenos. Grande é aquele que desce. Jesus, sendo Deus, grandão, 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 porém desceu, se tornou homem, ficou do tamanhozinho do homem para ajudar o homem. Grande é aquele que desce para ajudar os pequenos. Deus, sendo mais grandão dos grandões, porém desceu, se tornou entre os pequenos dos pequenos para ajudar os pequenos, que sou eu, que é você. Grande não é aquele que se esnoba a grandeza. Grande é aquele que desce. Pai, desça com seu filhinho. Mãe, desça com a sua filhinha. Não para esmurrá-la, não para brigá-la, mas para instruí-la, ensiná-la. Tens você para onde levar essa moça? Eu amo. Tu amas? Amo. Só que essa não encerra o assunto só com essa resposta, não. Tem que haver uma sincronização, coerência. Amor e condição. Os dois têm que bater juntos. Amor e condição material. Você ainda é humano. O humano não vive só de amor. Vive de comer, vestir, calçar. Amo demais. Mas tem você para onde levar ela? Se tem, aí o rapaz disse: tem. Ele disse: então casa. Ele tinha lá uma carroceria velha, mas era a casa. Era a casa. Não foi levar para a casa do sogro. Aí ele prossegue perguntando para a menina: se um dia esse rapaz perder o emprego, você vai voltar para a casa de sua mãe? Ela disse: de jeito nenhum. Ele pergunta para o rapaz: se um dia você perder o emprego, você vai devolver essa menina para a casa dos pais dela? Ele diz: eu vou suar até gotas de suor de sangue, mas vou lutar com tudo para cuidar dela. Porque hoje qualquer coisa leva para o sogro, para a sogra. Não é assim. É um compromisso. É seriedade. Bendito quem casa com a moça igual as filhas do irmão Magno. Já tem 2 lotes, um para cada uma. Mas não é todos os pais que têm isso. E isso não é bom também, não. Você tem que ter o orgulho de não depender de seu sogro. Seu sogro casa com a filha de um sogro igual o irmão Samuel. Vou te levar para o mercado. Diz: não. Eu vou ganhar meu suor com a minha profissão. Senão os outros vão pensar que o senhor está tratando de mim. Não quero. Seja orgulhoso. Seja um homem com H maiúsculo. Tenha orgulho de ser homem. Não vou. Isso é lindo, gente. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é lindo. Vocês podem dizer amém para isso? Vamos almoçar, já são 11 horas. Eu creio que isso era o recado de Deus. Me perdoe, mas domingo que vem. Me perdoe não, eu não posso pedir perdão quando é Deus que mandou. Eu creio que ajudou, não ajudou? O que te ajudou? O que te ajudou, irmão Magno? Vem cá respaldar aqui. Bater o prego e rebater, fala para nós. Isso construiu o senhor como um pai amoroso? Fala alguma coisa sobre isso. Pastor Adalto, isso aqui é o que nós precisamos.
Todos os dias nós precisamos desse tipo de ensinamento, porque nós temos responsabilidades a cumprir, né? Como pais. E se nós deixar esse legado para nossos filhos, Deus vai cobrar isso de nós. O profeta fala isso. Deus vai cobrar isso de nós. Então, eu creio que devemos ajudar nossos filhos, devemos estar ao lado deles, descer ao nível deles, a estrutura deles, como o senhor ensinou aqui. E tudo isso, pastor Dalton, até para nós crescer. Graças a Deus. Para termos a condição de ajudá-lo, irmão, nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, pastor Dalton. Porque está escrito lá, tal forma, tal boa. É verdade. Com um comportamento de não nascido de novo, nós vamos criar uma família não nascida de novo. Tal forma, tal E outra coisa, pastor Dalton, todos nós somos devedores. Não tem nenhum bom. Todos. Não tem nenhum bom. Quem falou isso foi o irmão Brana. Todos nós. O irmão Brana falou isso. Resposta número 3. Eu sou devedor e o senhor diz, eu não tenho o direito de apontar o dedo para quem quer que seja nessa igreja. Sabe por quê? Porque eu sou o maior devedor. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Culpado no máximo. Então, se eles são devedor, eu também sou. E graças a Deus, pastor Dalton. Por ter essa consciência. Graças a Deus por ser um devedor, porque senão eu não poderia bater no peito e dizer que você não presta, eu que presto. Fariseu. O que nós desejamos é ser fariseu. Amém. Que agora nós pedimos também o seguinte, pastor Dalton. Deus ajuda nós a chegar ao nível que precisamos estar. Amém. E estamos no caminho, né? Amém. Você está no caminho? Nós estamos no caminho. Nós não somos o que devemos ser. Mas tem uma coisa, nós também não somos quem era antes. Mas tem uma coisa, nós vamos atingir até chegar ao final. O importante não é só estar no caminho, é ter ensinamento como prosseguir nesse caminho sem nos embaraçar. E outra coisa, pastor Dalton, e buscar isso que foi ensinado hoje de corpo e alma. Se quisermos chegar lá. Se quiser. Se não quiser, mas graças a Deus. Bom, Samuel, o que você fala disso? Te ajudou? Como um pai? Muito. Eu saio nesta manhã com esta interrogação. Há quantos anos eu sou um pai de família e minha família ainda é ignorante? O problema não está na minha família, o problema está em mim, que estou educando, que estou ensinando. Então, se há algo que deve mudar... Nós temos aqui o irmão Eliseu, o irmão Elias, eles estão em Anápolis. São controladores de voo. Eles ficam lá na Gurita, no comando, no aeroporto. Controlar o avião que sai daqui para Fortaleza, eles controlam no computador. Lá no computador parece que a bolinha é o avião. Está indo aqui para lá. Tem as pistas, aerovia. Se eles não controlam direito, aquele avião entra na pista do outro, ele choca e morre todo mundo. O culpado não é o piloto lá, o culpado é quem está comandando. O culpado não é o filho, o culpado é o monitor que está aqui monitorando, que é o pai, que é a mãe. Então, se eles estão fazendo errado, é porque eu estou ensinando errado, né? Às vezes... Ensinar não é só com palavra, é com exemplo. Com exemplo. E às vezes, pastor Adalto, é a forma que você está ensinando. Muda a forma, que às vezes melhora, né? Às vezes muda. Porque nem tudo é igual, irmão. Não é? Você tem 2 meninas, não tem? Eu tenho 3. Cada um exige uma forma diferente de tratar com ele. Cada um tem um gênio diferente. Não existe uma receita, né, pastor Não Adalto? existe uma receita, uma bitola. Tem que ser assim. Por isso que família não tem norma. A norma é essa. Como é que fala? Não é norma que fala, é padrão. Padrão. Não, cada elemento tem um padrão que ele exige se trabalhar com ele daquele jeito, o outro já é de outro jeito. A mesma Bíblia, a mesma mensagem, mas você insere na pessoa de uma forma que ele possa conceber. Isso é ser pai, saber qual é a forma que aquele menino exige para você chegar a ele. E a gente, nós pais, devemos ter esse autocrítica, né? De perceber. E outra coisa também, pastor Adalto, as fases, né? Fases. Entender a fase da criança, a fase da adolescência, a fase da juventude. Então, assim, cada fase você tem que ter uma forma diferente de trabalhar, né? Então, esse é critério do pai. Por que você fala isso? Porque você passou por isso. Passou por isso. Os meninos são aleivosos que eles não têm experiência. Quem tem que ajudar eles é quem passou por aquilo, é que tem experiência, tem matéria para dizer, nessa fase, meu filho, faça mais assim. Minha filha, nessa fase eu passei por isso. Eu sei que é horrível. Faça mais assim que você vai conseguir vencer. Isto é ser um bom pai, uma boa mãe. Entender as fases. Exatamente. E se a gente se colocar no lugar, pastor Adalto, a gente vai entender que
não é que toda criança gosta de apanhar, mas a fase da criança, por exemplo, ela entende porque ela está apanhando, e às vezes não entende. Mas chega um momento da fase da adolescência, por exemplo, a gente vai lembrar quando a gente era adolescente, nós não queríamos apanhar mais. Não. Nós queremos que o pai senta, que conversa, que explica, que... E, no entanto, apanhava. E, no entanto, apanhava, né? Então, é a gente voltar lá atrás, aonde nós éramos, e entender também o filho, a filha, e ensinar ele numa maneira... Hoje... Por exemplo, você errou contra mim. Você gostaria de me ver te acusando, te pinchando? Como que você gostaria que eu agisse com você? Com amor, com carinho, sentasse, dialogasse, conversasse sobre o assunto. Vir na pessoa. Vir na pessoa, não é? Vir na pessoa e assim o que queremos conosco, vamos fazer com os outros. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos batize com essa consciência. Todos nós somos devedores. Somos devedores. Vamos orar, vamos ficar de pé. 5 horas tem mais. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Senhor Jesus e Pai, o Senhor é tão grande, Pai. Esta é a grandeza do Senhor para conosco, Pai. Nós entendemos a nossa pequenez. Nós sabemos que nós somos pequenos, Pai. E o Senhor assentou conosco nesta manhã, nos ensinando. Ó Deus, se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver, Pai, que isto é o Espírito Santo, isto é Deus cuidando de nós, cuidando das nossas famílias, Pai, cuidando dos nossos filhos. E nesta manhã, Pai, nós podemos dizer graças a Deus por termos isto, Senhor, por estarmos neste lugar. O anjo do Senhor tem ministrado a nós, que possamos sair deste lugar com os nossos corações agradecidos e voltarmos à tarde, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai, no decorrer deste dia, nas reuniões que virá a seguir, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.